Olá, turma. Vamos dar início à nossa próxima aula de genética. O nosso assunto de hoje vai ser sobre transcrição. Lembrando que a gente já estudou sobre a estrutura e função do DNA e também sobre a replicação do DNA. E hoje a gente vai para a próxima etapa, que está dentro do dogma central da biologia celular, que é a etapa de transcrição. Então, vamos lembrar o que a gente já sabe, Então, de uma forma geral, a informação do DNA ela pode ser transmitida de modo conservado de uma célula aos seus descendentes pelo processo de replicação do DNA. Tudo isso daqui a gente conseguiu averiguar, a gente estudou na aula passada. E aí, o que nós iremos aprender, principalmente nas duas próximas aulas, é como uma célula decodifica e usa a informação que é contida no interior do DNA e como as instruções genéticas escritas sob a forma de um alfabeto de apenas 4 letras. Bruno, que 4 letras é essa? Adenina, guanina, citosina e timina podem levar aos diferentes organismos. Se vocês pararem para pensar, todas essas 4 letras do alfabeto vão estar presentes em uma célula bacteriana, vão estar presentes em uma célula de uma planta, mas também vai estar presente no ser humano, em animais, enfim. Então, como todas essas informações que vão ser escritas somente por essas letras geram todos esses organismos diferentes? Isso daí a gente vai conseguir estudar nas próximas 2 aulas, iniciando agora pelo processo de transcrição e na próxima aula que será o processo de tradução. Então, uma das coisas que vocês precisam entender, que já foi até conteúdo da professora Darley na parte de biologia celular, é que as proteínas são as principais constituintes das células e determinam principalmente estrutura e função. Então, assim, gente, entendam, a proteína ela é fundamental para o organismo. Eu quero montar uma estrutura. Por exemplo, quando eu observo o cabelo tem queratina, a queratina é uma proteína. Pigmentação da pele, melanina. A melanina ela é uma proteína. Como é que as células do tecido epitelial elas ficam unidas? Devido a uma proteína chamada caderina. Se vocês observarem, tudo isso que eu acabei de falar são proteínas que têm principalmente a função estrutural. Bruno, me dá outra função de proteína, gente, uma função de transporte, como por exemplo a hemoglobina, proteína localizada no interior dos glóbulos vermelhos que tem a função de transportar oxigênio. Outra função, a função de proteínas, função imunológica, os anticorpos. Os anticorpos são proteínas. E você também tem hormônios que são proteicos, como por exemplo a insulina. Então, isso é bem interessante, que é colocado no livro de fundamentos do Albert. A chave para as funções da vida estão localizadas nas proteínas. Então eu preciso formar proteínas. As proteínas que são formadas e como elas são organizadas é que diferem os diferentes organismos. Então, no DNA do corpo humano, eu preciso possuir as informações que irão produzir as proteínas que são essenciais para a minha constituição corporal. Não só para a constituição, mas para o bom funcionamento do meu corpo. Sem proteínas, a gente não conseguiria ser o que nós somos hoje, certo? As propriedades e as funções de uma molécula proteica elas são determinadas por quê? Isso vocês já aprenderam com a professora Darley. Elas vão ser determinadas pela sequência das diferentes subunidades de aminoácidos que vão compor a sua cadeia polipeptídica. Então, o que vai determinar a função de uma proteína será a sequência de aminoácidos, certo? E essa sequência de aminoácidos, se por algum motivo ela ser alterada, isso pode gerar uma proteína não funcional e a partir disso ter alguma doença ou simplesmente às vezes o indivíduo nem conseguir ter o seu crescimento normal, nem nascer, vamos dizer, ele para no embrião. Então, gente, as proteínas
elas são formadas, como vocês já sabem, pelos aminoácidos, e é essa sequência de aminoácidos, a sequência deles é que vai determinar a sua função. Esse detalhe aqui é um importante, é que é a informação que eu consigo possuir lá no meu DNA, ou seja, nos genes, é o que direciona a síntese de proteínas. Pô, meu corpo está precisando produzir mais hemoglobina. Então eles vão lá, estimulam o DNA a produzir hemoglobina, e aí o corpo começa a produzir essa hemoglobina. Deu para sacar, gente? Deu para entender? Isso é fundamental, gente. Ah, Bruno, onde é que vai ser produzida essa hemoglobina? Vai ser produzida lá na medula óssea, onde nós produzimos as nossas células sanguíneas. Então, lá na minha medula óssea tem uma célula e que no DNA dela tem, logicamente, a parte relacionada à hemoglobina e essa parte ela é muito ativa e aí ela começa a produzir a hemoglobina. Tudo bem? Seguindo. Então, a função do DNA nessa produção da síntese proteica, né? Eu quero produzir proteínas e qual é a função do DNA para isso? O DNA ele vai atuar como um coordenador. Ele vai delegar as diferentes tarefas necessárias para a realização de todo o trabalho a um grupo de colaboradores. Aí eu digo, Bruno, que analogia foi essa? É o seguinte, gente. O DNA é que manda. O DNA é que tem as informações. Ele diz assim, poxa, eu preciso produzir hemoglobina. Eles têm toda a receita de como vai produzir essa hemoglobina. Mas quem vai literalmente produzir será um grupo de pessoas, um grupo de, entre aspas, né? Um grupo de colaboradores. E que esse grupo de colaboradores a gente vai aprender nessas duas aulas. Então a gente já sabe o que é o DNA, ele vai ser o manda-chuva do processo, mas aí ele vai delegar essas funções para outro grupo de estruturas, né, de proteínas. A gente vai ver que tem muito mais coisas do que somente enzimas que vão produzir, vão gerar, né, produzir a síntese proteica. Então, quando uma determinada proteína é necessária na célula, a sequência nucleotídica na porção apropriada da longa molécula de DNA de um determinado cromossomo será inicialmente copiada em um outro tipo de ácido nucleico, que nós chamamos de RNA. Vamos lá, detalhe importante. Estou lá na minha medula, estou anêmico, né? Eu estou com baixa hemoglobina no meu corpo. Eu preciso produzir hemoglobina. O que vai acontecer? Lá na minha célula da minha medula óssea, ela vai ser estimulada a produzir hemoglobina. Como é que ela vai produzir? Lá no nos cromossomos, né, em um local do cromossomo dessa célula da medula óssea, vai ser estimulado, digo, estou precisando de hemoglobina. Então, a molécula de DNA, né, ela vai reconhecer aquilo, vamos dizer assim, e aí vai utilizar uma fita dela para produzir, para copiar como se fosse um mensageiro. Então lembre-se que o DNA ele só coordena, mas ele fica lá dentro do núcleo só mandando. Ele diz, tá lá na dele, pronto. Beleza. Mas chegou a informação, o DNA precisa de hemoglobina, então ele vai mandar um mensageiro. Ele vai mandar uma outra molécula. E o nome dessa molécula é o RNA. Aí agora eu quero que vocês observem aqui, ó. Então você tem a molécula de DNA e quando eu tenho a partir dessa molécula de DNA a produção de uma molécula de RNA, que essa molécula de RNA, vamos pensar nesse processo da síntese proteica, ela vai ser o mensageiro para a produção de uma nova proteína. Esse processo em que o DNA gera uma molécula de RNA nós chamamos de transcrição. Então, a transcrição é o processo no qual o DNA produz RNA. Bruno, estranho, o DNA produz RNA. É o processo de produção em que, a partir de uma molécula de DNA, nós produzimos RNA. O melhor conceito é assim que eu falei agora, tudo bem?
Então, essas cópias de RNA, formadas a partir de curtos segmentos do DNA, serão usados como molde para conduzir a síntese proteica. Então, olha só o que está acontecendo. Você tem uma molécula de DNA específica. A partir dessa molécula de DNA, você produz uma molécula de RNA. E é essa molécula de RNA que vai orientar a produção de uma proteína. Então é assim que funciona. É assim que acontece no nosso corpo direto, certo? Toda vez que você precisa de uma proteína, esse processo ocorre. Então, basicamente, é o dogma central da biologia celular, como a gente estava falando, né? Então, a partir de uma molécula de DNA, eu produzo uma molécula de RNA, que é essa fitinha azul que vocês estão vendo, ó. Você tem a molécula de DNA, ela é verde, né? Então, você meio que desenrola um pouco. Percebam que isso vai ser somente uma das fitas de DNA que vão ser utilizadas, é isso mesmo, porque a molécula de RNA ela vai ser fita simples. Então, o processo pelo qual eu produzo RNA a partir de uma molécula de DNA nós chamamos de transcrição. E aí depois essa molécula de RNA ela vai produzir proteínas, que aí a gente vai ver mais adiante. Mais adiante não, na próxima aula, no caso. Então, quais são as características da transcrição, certo? No momento que eu falo transcrição do RNA, gente, é meio que redundante quando a gente está falando de genética, certo? Quando eu falo, mas para vocês fixarem, sempre que possível, eu vou falar transcrição do RNA. Transcrição do RNA. Mas entenda, se eu falei transcrição, já é do RNA, porque nós estamos falando dentro da genética. Então, a transcrição e a tradução são as maneiras pelas quais as células leem ou expressam as suas instruções genéticas, ou seja, os genes. Toda vez que eu falar para vocês assim, ocorreu expressão gênica. O que isso significa? Expressão gênica é quando o gene é expresso. Lógico, Bruno, mas como é que ele vai ser expresso? Quer dizer que aquele gene, a partir daquele gene, eu estou elaborando um processo de transcrição e tradução. Exemplo, eu estou estimulando, eu estou fazendo a expressão gênica do gene do colágeno. Ou seja, eu vou precisar fazer a transcrição daquele gene, DNA para RNA, e a tradução. Pega aquele RNA formado e produz proteína, que no caso é o colágeno. Beleza? Então, só agora um enunciado bom para que vocês fiquem. Então, a transcrição ele é o processo de cópia da sequência nucleotídica de um gene sob a forma de RNA. Ah, Bruno, tu mudou. Eu posso utilizar aquele conceito que você utilizou antes? Sem problema, sem bronca. Só que aqui vamos dizer, é o conceito mais bem construído. Lembrando que quando eu falo a partir de uma molécula de DNA, aquela molécula de DNA é um segmento específico. E esse segmento específico é o gene. Beleza? Então, apesar de copiada sob uma nova forma química, como assim, Bruno? Não entendi. É o seguinte, você tem a mensagem lá que está no DNA. E aí você vai e transforma aquela mensagem em RNA. Embora sejam moléculas diferentes, a linguagem permanece a mesma. Ou seja, qual é a linguagem? É a linguagem dos nucleotídeos. Não entendi, Bruno. É porque, como daqui a pouquinho a gente vai ver, a molécula de RNA ela também é composta por nucleotídeos, porque não deixa de ser, né, a molécula de RNA ela é um ácido nucleico, ou seja, um conjunto de nucleotídeos, beleza? Então olha aqui a imagem, a gente já está cansado de ver essa imagem, tipo escadinha do DNA, e cada bloquinho desse é um nucleotídeo. Quando vocês olham aqui no RNA, a mesma coisa. A única diferença é que o RNA ele é composto por somente uma fita, diferente do DNA, que é uma fita dupla. Então, uma característica importante do processo de transcrição. Gente, isso é importante, isso é interessante, certo? Percebam aqui, ó. Você tem aqui dois genes. Você tem o gene A e você tem o gene B.
E olha assim, a molécula de DNA é gigantesca, tá? As duas vão gerar o processo de transcrição. E aí, percebam que o gene A, ele produziu mais moléculas de RNA que o gene B. Aqui, ó, o gene A produziu 5 moléculas de RNA e o gene B só produziu uma. Perceberam que a expressão do gene A foi maior porque no final conseguiu produzir uma maior quantidade de proteínas em relação ao gene B? É isso que acontece, tudo bem? Então, uma das características do processo de transcrição do RNA é que quando um gene é expresso, eu normalmente produzo muitas moléculas de RNA. Deu para entender? Normalmente, isso que está acontecendo no gene B não acontece. Normalmente, quando eu quero expressar, gente, eu estou anêmico. Eu preciso de hemoglobina. Para vocês terem uma ideia, eu preciso tipo de milhões de moléculas de hemoglobina, porque cada molécula, essas moléculas de hemoglobina precisam entrar dentro de uma célula, da uma hemácia, que é um glóbulo vermelho. Então, quando eu estou anêmico, eu preciso de muita molécula de hemoglobina. Então, não adianta eu produzir só uma fita de RNA, não. Eu posso produzir várias fitas de RNA no mesmo gene. Então, você expõe aquele gene, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês vão expor esse gene, e aí durante a exposição desse gene eu produzo muitas fitas de RNA, porque essas fitas de RNA vão produzir cada vez mais proteínas, até eu chegar no momento que eu não preciso mais produzir. Deu para sacar? Deu para entender? Então, essa amplificação ela permite que as células sejam capazes de sintetizar rapidamente grandes quantidades de uma proteína quando é necessário. Tudo bem, gente? Na sala de aula, se alguma pessoa quiser entender como isso acontece, eu posso explicar para vocês. Eu só não vou explicar agora aqui porque eu acho que vai ficar muita informação e a gente vai fugir muito do nosso conteúdo. Mas poxa, Bruno, você sempre fala, pô, o DNA está sendo estimulado. Você pode me explicar como é que acontece essa estimulação? Se vocês quiserem lá em sala de aula, eu explico para vocês com calma, com tranquilidade, beleza? Beleza. Vamos ver como é que é essa molécula de RNA. Então, gente, o que é o RNA? Basicamente é um polímero linear. Polímero, porque ele é composto por vários nucleotídeos. E linear, porque ele é composto somente por uma fita. E essas fitas, né, essa fita, eles vão possuir 4 compostos, 4 diferentes tipos de subunidades nucleotídicas. Que aí é que vem a diferença em relação ao DNA. Na molécula de RNA, ao invés de eu ter a timina, eu tenho a uracila. Então, uma diferença que eu tenho na molécula de RNA. Primeiro, isso daqui que é mais claro. DNA fita dupla, RNA fita simples. Primeira característica. E a outra característica que eu consigo determinar, que eu consigo identificar na molécula de RNA, é que eu não tenho nucleotídeo de timina. Eu vou possuir o nucleotídeo composto por uracila. Deu para sacar? Essa é a segunda diferença. Vocês estão até observando aqui, olha. Aqui é uma fita de RNA em que tem citosina, adenina, uracila. Não é timina. Timina está no DNA. E guanina. E por fim, a terceira diferença que vocês observam é que a pentose ela é diferente. Então, a desoxirribose, que é no DNA, e a pentose, que é usada no RNA, é chamada de ribose, certo? Para a galera que gosta de química, né? O nome desoxi, aí você está retirando oxigênio. Retira oxigênio. Então a desoxirribose, essa é a ribose. Pronto, ribose. Ela tem uma hidroxila, certo? Aqui no carbono 5. Quando você, no carbono 3. Quando você retira aqui
essa hidroxila, esse oxigênio, na verdade. É por isso que se chama esse termo desox, que você des de retira e ox de oxigênio, beleza? Então, essa molécula de RNA, embora ela seja uma fita simples, ela pode dobrar, e aí a partir dessa dobra ela pode gerar diferentes funções. Então, por exemplo, isso daqui é bem interessante, tá, gente? Não peguem isso tão específico, tá? Mas quem quiser se adentrar, vocês podem verificar no livro. A molécula de RNA, ela, se vocês pegarem aqui, é uma fita simples, ó. Só que quando ela se enrola, vocês percebem que ela gera aqui algumas interações? Pois então, às vezes as moléculas de RNA, na mesma fita, devido às suas dobras, elas geram como se fossem umas interações semelhantes a pontes de hidrogênio. E aí elas vão tendo um formato. Mas entendam, pelo amor de Deus, é uma fita somente. Somente uma fita. Aí, como ela se dobrou aqui, ó, essa dobra, ela está se interagindo com essa dobra. Mas são a mesma fita, só que em posições diferentes. E aí, diante disso, como eu falei para vocês, né, essa capacidade delas ficar se dobrando em estruturas até tridimensionais favorece que o RNA desempenhe funções diferentes na célula. Cara, isso é muito importante. Preste atenção. O RNA, por exemplo, ele tem função de ser um intermediário de informações entre DNA e proteína. Foi o que eu mais falei para vocês. O RNA é como se fosse um mensageiro em que o DNA manda para fazer proteína, certo? Então, o RNA, uma das funções, ser o intermediário entre o DNA e as proteínas. Isso é uma das funções. Uma outra função do RNA, função estrutural. Peraí, Bruno, como assim estrutural? Dar origem, formar algo. Função estrutural, normalmente você só falou aqui de proteína. Você tem RNA que forma alguma coisa assim. Eu tenho um RNA que forma, por exemplo, o ribossomo. E esses ribossomos é uma organela. Então, no ribossomo, até olha o nome, ribossomo, ribose, está relacionada ao RNA. Beleza? E funções catalíticas, vocês também podem associar como se fossem funções enzimáticas. Então, os RNAs eles atuam semelhantes a enzimas, ou seja, realizando algumas reações químicas. Essas funções têm algumas funções importantes que eu vou falar mais lá no final. É engraçado, né? O RNA tem tanta função, mas lembre-se que o DNA só tem pouca função. A função dele é estoque informação e ele determina a hereditariedade. Basicamente relacionado à hereditariedade, a função do DNA. Questão importante que eu quero que vocês memorizem: existem vários tipos de RNAs, certo? Então tem vários tipos. E aí eu vou mostrar para vocês os 5 tipos principais de RNAs. Esses 5 tipos vocês têm que saber, podem cair na prova e em alguns processos vocês conseguem observar, certo? Então quais são esses tipos, né, de RNA? Então eu tenho 5 tipos. Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA. Vamos lá colocando no geral, né? Então, resumidamente, RNA mensageiro, eu sempre utilizei já a palavra mensageiro, né? É aquele que vai interligar, né, ao DNA, a proteína. RNA ribossômico, ele é um RNA que ele tem a função estrutural, porque ele forma o ribossomo. RNA transportador está principalmente associado ao transporte de aminoácidos no processo de tradução, que vai ser tema da nossa próxima aula. E os microRNAs e pequeno RNA nucleares, esses dois tipos de RNAs, eles têm função catalítica e que eu vou comentar para vocês alguns deles ainda nessa aula, certo? Então vamos lá. Agora, colocando o mesmo escrito, cada um dos três. Então, RNA mensageiro, basicamente são RNAs, né, moléculas de RNA copiadas a partir de genes, né, que direcionam a síntese de proteínas. Simples. Ele faz um meio de campo, ele intermedia.
né? Ele manda a mensagem, oh, tá precisando de hemoglobina, DNA? Beleza, então eu vou fazer. Aí ele vai lá e tenta produzir a hemoglobina. Em eucariotos, cada RNA mensageiro tipicamente possui uma informação transcrita a partir de um único gene e codifica uma única proteína. Gente, olha o termo, é tipicamente, mas acontece algumas mudanças, e essas mudanças eu vou falar até no final da aula, certo? E eu posso dar outros exemplos para vocês em sala de aula. Mas normalmente é isso, certo? Um gene gera um RNA que vai gerar um determinado tipo de proteína. Vou mudar essa frase. Um determinado gene gera um determinado tipo de RNA mensageiro que vai determinar um determinado tipo de proteína. Normalmente é isso que acontece, mas existem algumas exceções. RNA ribossomal, como já falei para vocês, tem uma função estrutural, ele forma a parte central dos ribossomos, beleza? RNA transportador. Eles funcionam como se fosse, o próprio nome está dizendo, né? Transportador. A função dele é transportar algo. E o que ele transporta? Ele transporta aminoácidos. Então eles são como se fossem adaptadores que eles vão pegar determinados aminoácidos específicos e vão posicionar no interior do ribossomo para produzir as proteínas. Vocês já viram isso na aula da professora Darley, né? A função dos ribossomos, síntese proteica. Pronto, acabou. Função dos ribossomos, síntese proteica. Então, quem é que vai trazer a matéria-prima para o ribossomo produzir a proteína? São os RNAs transportadores. Micros RNAs. Gente, cada vez mais está sendo estudado esses carinhas. Porque esses caras, eles regulam a expressão gênica. Bruno, você já falou o que é a expressão gênica? Sim, é quando um gene é ativado para produzir uma determinada proteína. Como assim? Gente, algumas pesquisas estão sendo direcionadas a esses microRNAs, porque eu posso, por exemplo, se ele regula a expressão gênica, eu posso estimular a expressão gênica. Por exemplo, eu quero produzir insulina. Beleza. Então, eu posso utilizar um microRNA para aumentar a expressão gênica do gene da insulina. Ponto. Ou então eu posso suprimir. Então eu posso utilizar um microRNA para que ele possa suprimir, por exemplo, um gene oncogênico, um gene que está relacionado ao câncer. Então os microRNAs, eles são objeto de estudo muito intenso nesses últimos anos. E outros que são bem interessantes também, eles são chamados de pequenos RNA nucleares, e eles vão atuar num processo que nós chamamos de splicing. Eu vou falar sobre esse processo no final da nossa aula, certo? Além disso, eles têm outras funções, como por exemplo na manutenção dos telômeros, que são as porções finais dos cromossomos. Lembre-se isso da aula passada, é uma informação importante. Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre o processo de transcrição. Como é que acontece? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Lembre-se que lá no núcleo eu tenho um cromossomo. E esse cromossomo, ele tem diferentes níveis de condensação. Então, para eu começar o processo de transcrição, eu preciso que a molécula de DNA ela esteja bem, entre aspas, relaxada. Ela precisa estar mais permissível para que eu possa realizar o processo de transcrição. Se ela tiver assim toda condensada, como vocês estão vendo aqui, não existe transcrição em DNA condensado, não existe. Então, para que aconteça a transcrição, a primeira coisa eu preciso abrir e desenrolar uma pequena porção do DNA. E essa porção do DNA vai ser a porção relacionada ao gene específico da proteína que eu quero. Beleza? Um detalhe que eu falei para vocês, que era um detalhe que eu sempre poderia pegar. A gente já estudou heterocromatina e eucromatina. Eu já falei para vocês que heterocromatina é a porção do DNA que está mais condensado.
E eucromatina é a porção do DNA que está mais relaxada. Pergunta: onde acontece o processo de transcrição? Na hetero ou na eucromatina? Cara, é só pensar. Onde é que está mais relaxado? Na eucromatina. Então, o processo de transição vai acontecer sempre onde a molécula de DNA esteja mais relaxada pelo processo. Beleza? A heterocromatina, nesse local, normalmente, ela não acontece esse processo de transição gênica. Se vocês me perguntarem, tá, Bruno, quem é que determina essa condensação? Eu já falei para vocês quem é que regula a expressão gênica. Os microRNAs. Então, os microRNAs eles vão atuar aqui. Eles vão determinar, por exemplo, se uma eucromatina pode se tornar uma hetero ou uma hetero se tornar uma eucromatina. Deixando bem claro, tá, gente? Esse processo é dinâmico. Tem parte lá do DNA que vai ser heterocromatina para o resto da vida. Mas vai ter parte do DNA, por exemplo, cara, eu quero produzir, eu não estou precisando produzir hemoglobina. Para que então eu preciso deixar o gene lá da hemoglobina no formato de eucromatina? Não precisa. Então eu deixo lá no formato de hétero. Porque é mais fácil para o corpo deixar o DNA mais condensado, tá, gente? Deixando claro isso. Então, já falei para vocês que eu preciso desenrolar, eu preciso deixar essa molécula de DNA mais relaxada. E aí, uma das características do processo de transcrição, que talvez deixe até esse processo um pouquinho mais simples, é o seguinte: é que vocês estão vendo a molécula de DNA aqui, e dessa molécula de DNA eu só vou utilizar uma única fita de DNA. Deu para entender? Informação importante. No processo de transição eu só preciso de uma fita do DNA para a síntese do meu RNA. Beleza? E aí, conforme vai acontecendo, né, os ribonucleotídeos. Ah, Bruno, o que é esses ribonucleotídeos que tem a ribose? Os nucleotídeos que vão formar o RNA. Eles vão sendo adicionados à cadeia de RNA em crescimento, no qual a sequência nucleotídica da cadeia de RNA é determinada pelo pareamento por complementariedade de bases com o DNA molde. Bruno, o que isso significa? É o seguinte, gente. Vamos supor que bem aqui é uma adenina. Eu estou coloquei no laser, tá, gente? Olhem lá. É uma adenina. Pergunta: qual vai ser o ribonucleotídeo que vai ser adicionado aqui? Quem é que faz pareamento com a adenina? A uracila. Então, aí vai ser uma molécula de uracila. Vamos supor que aqui é uma citosina. Então, aqui numa molécula de RNA vai ser o quê? Uma guanina. Se aqui ela é uma uracila, perdão, uma timina, se aqui era uma timina, porque é a molécula de DNA que eu estou apontando, o que vai ser aqui? Uma adenina. E assim sucessivamente. A determinação da sequência dos nucleotídeos da molécula de RNA é determinada pela sequência de DNA. E aí a seleção vai ser por complementariedade de bases. Então, se aqui era uma adenina no DNA, aqui vai ser timina. Se aqui era uma citosina, no RNA vai ser guanina. Se aqui era uma timina no DNA, lá no RNA vai ser uma adenina. E assim sucessivamente. Gente, quando vocês estudaram a replicação do DNA, vocês viram inúmeras enzimas. Aqui no processo de transcrição, embora eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas são poucas enzimas que vocês vão estudar. A enzima que mais vocês vão ouvir falar é a RNA polimerase. Mano, que bênção! RNA polimerase, você já sabe, polimerase vai produzir uma molécula nova. Então a RNA polimerase vai produzir um RNA. Pronto. Entendeu? E aí existem vários tipos de RNA polimerase que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a função bonitinha dela é
catalisar a formação de ligações fosfodiéster. Bruno, onde é que é ligação fosfodiéster? Essa ligação aqui, ó, entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo. É essa ligação aqui. Então, é formar as ligações fosfodiéster que vai unir dois nucleotídeos e vão formar o esqueleto, né, que é o esqueleto açúcar-fosfato de uma cadeia de RNA. Cadeia açúcar-fosfato é essa parte que está mais em azulzinho, tá, gente? Porque isso daqui são as bases nitrogenadas, lembrem-se disso. E o esqueleto de fosfato e açúcar é essa parte que está em azulzinho. Só para curiosidade, é assim a molécula, né, de RNA polimerase 2. RNA polimerase 2 é porque é a principal encontrada em eucariotos, tá? Mas olha só, como é bem interessante. Aqui você tem aqui a molécula de DNA, certo? E aí, a direção que está indo como se fosse essa RNA polimerase, está sendo para cá, certo? Então ela está indo para cá, para essa direção. Bem aqui, ela já passou. Então vocês estão conseguindo. O que eu quero mostrar com essa imagem? É que no início aqui, ó, ela já desenrolou essa parte. Aí bem aqui, desenrolou o DNA, utiliza somente uma fita do DNA e depois que ela utilizou, ela já enrola. Então a RNA polimerase ela é bem rápida, ela é bem tranquila para fazer essas funções. Diferente da DNA polimerase que precisa fazer muita coisa, né? Precisava de muita ajuda, na verdade. Então olha só, percebam. Então a partir dessa fita de DNA, ela está produzindo uma fita de RNA. Então essa parte para cá, ó, já foi. E aí, cadê o RNA daqui? Tá aqui transcrito. Todo bonitinho. Certo? E aí, vocês podem perceber que tem tipo um túnel aqui. E esse túnel é utilizado, né, por onde os ribonucleotídeos, né, ou seja, os nucleocídios específicos de RNA, eles entram aqui na RNA polimerase e aí eles vão sendo acoplados, eles vão se encaixando conforme a complementariedade de bases do DNA com o RNA. Beleza? Não precisa memorizar cada parte da enzima. Isso daqui é um slide só para vocês terem uma noção. Vamos lá. Então, conforme a cadeia de RNA vai se crescendo, ela vai sendo estendida. E aí, Bruno, qual é a direção? Gente, a direção é a direção do sentido da vida. 5 linhas, 3 linhas. Certo? A RNA polimerase é a mesma coisa da DNA polimerase. Ela só coloca na extremidade 3. Só. Então, o sentido da formação da cadeia de RNA vai ser o sentido, vai ser a direção 5 linha, 3 linha. E aí, Bruno, como é que ela vai ligando um nucleotídeo a outro? É até uma pergunta que eu coloquei lá na atividade de vocês, onde é que a DNA polimerase ela consegue adquirir energia para produzir DNA? Aqui é a mesma coisa. E a RNA polimerase, onde é que ela adquire energia? É simples, é pelos próprios ribonucleotídeos. Os ribonucleotídeos, isso eu mostrei na aula passada, tem 3 fosfatos. Então eles quebram um desses fosfatos, né? E aí, quando você quebra uma ligação, você libera energia. Então, a RNA polimerase, ela utiliza o mesmo mecanismo para obtenção de energia do que a DNA polimerase, ou seja, a partir dos trifosfatos, os nucleosídeos trifosfatos. E aí, pessoal, é aquela coisa. A RNA polimerase ela vai se movendo, vai andando, e ela vai desenrolando o DNA e vai produzindo o seu RNA tranquilamente, certo? Conforme vocês estão vendo aqui, certo? Aqui, ó, a RNA polimerase, conforme ela for andando para cá, ó, ela vai produzindo a sua molécula de RNA, sem problemas nenhum, certo? Mas aí, assim, parece que ela trabalha só, né? A RNA polimerase. Mas ela não trabalha tanto. Ela tem aí umas fragilidades. E uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é que eu não quero que vocês decorem algumas coisas aqui, certo? Eu vou mostrar para que vocês tenham uma visão geral, né? Só para dizer, a RNA polimerase, mano, ela é a melhor enzima, ela é top, ela consegue fazer um monte de coisa. Não, não é bem assim. Ela precisa da ajuda, certo?
Então vamos lá. O grupo, né? Como é que o nome, né? Qual é o grupo de proteínas que auxiliam a RNA polimerase no processo de transcrição, né? Então vocês estão até vendo, é um grupo de proteínas, não é nem enzima, não é maquinário enzimático. É um grupo de proteínas que nós chamamos de fatores gerais de transcrição. Então é um grupo de proteínas, cada um com um nome mais estranho do que o outro. O fator de transcrição 2, fator de transcrição 8, fator de transcrição 6, não precisa decorar isso. Mas eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Então, de uma forma geral, tá? Quando a RNA polimerase está junto com os fatores de transição, ela fica top, ela fica fortona, ela fica, DNA, bora transcrever. Mas aí, quando ela está sozinha, meu amigo, ela não consegue fazer nada, certo? Então, a RNA polimerase, ela só funciona junto com os fatores de transcrição. Vamos lá. Onde eu consigo identificar o local para o início de uma transcrição. Lá na replicação, a gente chamou o nome disso. Nós chamamos de origem de replicação. O início da transcrição ele é um pouco diferente. O nome dele vai ser chamado de promotor. Então, por exemplo, aqui imagina que é uma molécula de DNA. Bem aqui eu tenho uma região que é o promotor. E depois passa um pouquinho de nucleotídeos, aí começa a transcrição. Essa transcrição aqui, ó, que vai ser produzida, vai produzir um RNA, e esse RNA é que depois vai ser vai ser traduzido para gerar uma proteína. Então, gente, molécula de DNA aqui, tá? E nessa molécula de DNA eu tenho uma região promotora. Memorizem isso, certo? Chama-se Tata Box. O nome desse Tata, aí vocês podem, por que Tata? É porque é rico em adenina e timina. No momento que é rico em adenina e timina, vocês lembram lá das pontes de hidrogênio, é um pouco mais fácil você soltar, você desesperalar o DNA nesse local. Então, o início da transcrição vai acontecer nas regiões promotoras, especificamente chamada de Tata Box. Gente, assim, eu só vou mostrar, certo? Mas entendo que é um monte de fator que vai se ligar aí. Vai ser ligado o fator de ligação ao Tata, o TF2, que é fator de transição 2D. O nome dele é isso. Eu vou mostrar, vou passar para vocês. Quem quiser ficar olhando, né, lendo alguma coisa, vocês podem ficar lendo, mas vocês vão ver que eu vou colocar vários bloquinhos. Então foi colocado um bloquinho, foi colocado um outro bloquinho aqui. Depois que eu coloquei vários bloquinhos, é que vai aparecer a RNA polimerase. Certo? Aqui eu preciso de vocês, tá? É o seguinte. Percebam, eu preciso saber o que é a região promotora, que é o local do DNA que começa a transcrição. Vai se juntando vários fatores de transcrição, e aí até que chega um momento que eles chamam a RNA polimerase. Aí essa RNA polimerase aqui, ela tem tipo um rabinho aqui, ó, certo? Chama-se domínio C-terminal, o CTD dela. Isso daqui é como se fosse um tipo um interruptor. Aqui para cima, ela está desligada. Se esse rabinho for para baixo, ela vai ligar. Então, só para que vocês tenham uma noção, né? Então você tem aqui todos os fatores. A RNA polimerase ela se acopla aqui no fragmento de DNA, certo? Chega aí vários fatores e tudo mais. Vai chegando fatores, tá, gente? Não precisa memorizar isso, como eu falei para vocês, tá? Opa, o rabinho mudou. O interruptor que estava aqui foi para baixo. No momento que esse rabinho aqui foi para baixo, quer dizer que começa a transcrição, certo? Então, gente, percebam, a RNA polimerase, quando ela está aqui, ó, com o seu domínio C-terminal aqui para cima, certo? Estou falando para cima para que vocês mais ou menos compreendam, ela está desligada. Por quê? Porque está esperando todos os fatores de transcrição chegar. Quando todos os fatores de transcrição chegar, liga seu interruptor e aí a
RNA polimerase começa o seu processo. Percebam aqui, olha, que está começando a produzir RNA novo aqui, certo? E assim vai, gente. Vai gerando alguns outros processos que eu não quero que vocês memorizem, mas vai gerando algumas outras coisas que vai acontecendo ao longo desse processo de transcrição. Opa, Bruno, coisa estranha. Tá. Desmontou? O que aconteceu? É o seguinte. Nesse processo aqui, só para curiosidade de vocês, eu tenho um rabinho aqui da DNA polimerase e aí ela é fosfatada. Né? Você vê uns fosfatos aqui e se ligam. E no momento que se liga, é meio que esses fosfatos eles dão tipo um peteleco na RNA polimerase para ela andar. Ei, começa, solta. É o que nós chamamos de extensão da fita de transcrição, tá? Então, olha a imagem. Aqui tá bonitinho. Olha onde é que está a RNA polimerase. Ela tá bem aqui no início da transcrição. No momento que ela é fosforilada, eu dou um peteleco nela. Viu o peteleco que aconteceu? Ó? Tá no mesmo, tá bonitinho no slide. No início, tá aqui a RNA polimerase, foi fosfatada. Coloquei no fosfato lá no rabinho da RNA polimerase e dou um peteleco e aí começa a RNA polimerase a andar e a produzir o seu RNA. E aí você olha assim, as coisas se desmontaram. Eu digo, poxa, realmente se desmontaram? Sim, se desmontaram. Só que ficou os dois primeiros fatores de transcrição. Como assim, Bruno? São esses daqui, ó. Vou já mostrar para vocês de novo. É esse daqui, ó, o TBP, que aqui é o fator de ligação ao Tata Box, e esse daqui que é o fator de transcrição 2D. Olha só, como lá no início foram eles que começaram, ó. Como eles que começam. Aí vocês param para pensar assim, tá. Depois que a RNA polimerase você dá um peteleco nela porque ela foi fosfatada no rabinho dela e ela andou. Por que esses dois ficam então? Pensem, pensem. Por que então eles ficam? Simples. Porque no momento que eu soltei a RNA polimerase e eles ficam, pode favorecer uma segunda RNA polimerase para chegar. Eu não falei para vocês que eu preciso, no processo de transcrição, gerar muito RNA para que esses muito RNAs produzam muitas proteínas? Então eu tenho que facilitar o processo. Poxa, uma montagem gigantesca, deixa pelo menos alguns lá na região promotora, né, lá no Tata Box, que aí começa a produzir cada vez mais RNAs e esses RNAs eles vão ser utilizados para fazer mais proteínas, no caso. Tudo bem? Então, gente, conforme o processo vai andando, né? Então você deu o peteleco na RNA polimerase e a RNA polimerase ela começa a alongar a fita mesmo do RNA, né? Então ela vai se movimentando ao longo da fita de DNA, ela vai desenrolando e já vai transcrevendo e assim vai, beleza? E aí, conforme ela vai se alongando, ela gera um processo, né? Lá na replicação a gente estudou sobre a forquilha, né? Aqui na transição nós chamamos de bolha de transcrição. E aí, a RNA polimerase ela também tem a função de regulação. Lembra que a DNA polimerase, toda vez que ela vai replicar, ela fica olhando para trás para ver se ela não está tendo um problema, se está fazendo besteira? A RNA polimerase ela faz a mesma coisa, não com a mesma ela deixa passar mais erros, certo? Então ela não é tão segura, ela não é tão fidedigna, certo? Então, mas um RNA mal formado não é tão grave como eu replicar um DNA diferente. Replicar um DNA diferente é algo, vamos dizer assim, inconcebível nesse trabalho. Mas um RNA mal formado, vamos dizer assim, que provavelmente o patrão não vai saber desse problema. E aí, gente, só aqui também outra ponta aqui só para vocês terem como curiosidade essa informação.
repito, curiosidade, é que como é que a RNA polimerase ela desenrola isso daqui? Bruno, o que que é isso daqui? Gente, isso daqui é o DNA com as suas proteínas histonas. E aí é que vem a pergunta, como é que a RNA polimerase desenrola isso? No geral, é como se fosse outras proteínas. Então, só colocando aqui, só para que vocês tenham uma noção, é que são outras proteínas que fazem isso, certo? O nome disso é complexo de remodelação de cromatina. Como assim? O que que é isso? Complexo de remodelação de cromatina é que eu pego assim, tem uma cromatina que ela está muito condensada, vou lá e relaxo. Presta atenção. Remodelação. Uma coisa estava condensada e agora eu relaxei. Beleza, eu relaxei a cromatina, mas ainda tem as estonas, né? Que aí, colocando aqui, ó, tem essas estonas, que são como se fossem os ioiôs que eu falo para vocês. Beleza. Aí eu tenho uma enzima, que são enzimas modificadoras de estona, e aí elas modificam as estonas, deixando, vamos dizer assim, elas esticam ainda mais, elas retiram as estonas e aí fica mais fácil para a DNA polimerase, a RNA polimerase fazer o seu processo de transcrição. Vamos lá, presta atenção agora. Chegamos em uma etapa importante no processo de transcrição. Porque nesse processo tem uma das coisas aqui principais que vai interferir clinicamente, certo? Tem muitos processos fisiológicos que dependem disso. Dentro da etapa de transcrição, lembre-se, eu iniciei a transcrição, eu alonguei essa molécula de RNA e agora eu vou processar. O que é o processamento, gente? É como se fosse a manufatura, é como se fosse assim, os detalhes, os retoques da molécula de RNA, certo? Eu tenho o produto bruto extraído, agora eu vou lapidar, certo? Esse processamento, ele acontece no núcleo, certo? Esse processamento, ele vai acontecer no núcleo. Só que tem um detalhe. Bruno, onde é que é produzido a molécula de RNA? Em qual local da célula? A molécula de RNA ela vai ser produzida no núcleo. Por quê? Porque o DNA está no núcleo. Eu estou falando um processo de transcrição. Transcrição DNA forma, a partir do DNA, produz-se RNA. E onde está o DNA? No núcleo. Então o RNA é produzido no núcleo. Ok. Só que o RNA, a função dele é encontrar um ribossomo. E aí, lembra da Darling? Onde que está o ribossomo? O ribossomo está no citoplasma. Então, gente, o RNA que é produzido no interior do núcleo precisa sair para o citoplasma. Porque é lá que vai encontrar o ribossomo, é lá que vai gerar, vai produzir, que vai realizar a síntese de proteínas. Beleza. Para que aconteça todo esse processo, eu preciso que o meu RNA ele esteja processado, ele esteja lapidado. Porque ele vai sair de um ambiente, que é o núcleo, para um ambiente mais hostil, que é o citoplasma. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar ele uma molécula mais estável, porque, como eu falei para vocês, o citoplasma ele é mais hostil. E aí, essa estabilidade facilita essa saída, facilita essa exportação do núcleo para o citoplasma, certo? E um outro detalhe importante. Esse RNA, de uma forma geral, ele precisa ser como se fosse detectado, entendeu? Para o núcleo da célula permitir a saída de material, ele precisa identificar e dizer, não, isso daqui é um RNA, pode sair, vai embora. Porque se for uma molécula de DNA, o núcleo não deixa sair. Não pode deixar sair. Não tem como, certo? E aí, gente, como eu falei para vocês, né, locais do processamento do RNA, né, basicamente é localizado no núcleo, ele tem uma maquinaria para produzir síntese de proteínas, e antes do início dessa síntese,
eu tenho como se fosse um indicador, né? Eu tenho alguns indicadores que cada um vai ficar na pontinha do RNA mensageiro. E aí, quando esses indicadores eles estão na pontinha do RNA mensageiro, quer dizer que o RNA mensageiro está completo. Ele está completamente feito. E eu vou mostrar isso para vocês nos próximos slides. Então, quais as etapas do processamento do RNA? Gente, são 3 etapas. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O processamento do RNA acontece em 3 etapas: capeamento, poliadenilação e splicing. Splicing eu já falei para vocês que eu ia explicar para vocês. Mas preste atenção. Você tem uma fitinha de RNA. Em uma ponta vai ser capeada, na outra ponta vai ser poliadeninizada, e aí depois eu vou falar para vocês o que é o splicing, né? Mas entendam que isso daqui é como se fosse uma lapidação da molécula de RNA. Então vamos lá. O que é o capeamento? O capeamento basicamente ele vai modificar o início. Vai ser uma porçãozinha aqui lá no início do RNA, lá da extremidade 5' eu vou fazer uma pequena modificação, certo? Então, capeamento é literalmente isso, tá, gente? Faz como se fosse um cap, faz como se fosse o que parece muito. Quem tem cadarço, alguns cadarços para que eles não se soltem, eles têm tipo um plásticozinho, né, para que eles não se desembaralhem, né? Ele tem tipo um plásticozinho protetor, que é tipo um cap. Então aquela capinha, aquele cap é o que é colocado na molécula de RNA mensageiro, certo? Então, ó, o RNA é capeado pela adição de um nucleotídeo atípico de guanina com um grupamento metila. Ah, Bruno, precisa decorar isso? Não. Lembra que eu preciso ser capeado. A molécula de RNA, na extremidade 5' ela tem um cap. E esse cap, se vocês quiserem saber, é um nucleotídeo de guanina com metil. Só. Beleza, Bruno. Para que eu falo? Para que eu faço isso? Né? Para que eu preciso disso? É porque na extremidade 5' já está identificado que aquela molécula de RNA vai ser formada. Esse capeamento específico, como vocês estão vendo, ocorre após a RNA polimerase ter sintetizado um fragmento de 25 nucleotídeos. Então, quando você olha assim, cara, começou a ser formado o RNA mensageiro, já é capeado já, porque já está indicando, ei, estou começando um processo de transcrição aqui. Então, ó, olha o que é o capeamento. Então, preste atenção. Aqui é a molécula de RNA, certo? Molécula de RNA. E na extremidade 5' eu tenho o cap. O que é esse cap? É como eu estou falando para vocês. Ó, é uma guanina que tem o metil e os seus fosfatos. Então, ó, isso daqui é o cap, certo? Vou aproveitar essa imagem e vou mostrar para vocês o outro lado do RNA, que é o azinho. É poliadelinização. Ou seja, eu enfio de 150 a 250 adeninas. Só adenina. Por isso que ela também é chamada de cauda poli-A. Porque é uma cauda do RNA que eu tenho muita adenina. Deu para sacar? Deu para entender? Então, o RNA, quando eu produzo o RNA, eu preciso dessas duas porções. Tudo bem? Bruno, vai sair proteína nessa porção aqui? Não, ela não vai sair nada de proteína. Agora, como eu falei para vocês, o RNA ele está saindo do núcleo para o citoplasma. Ele precisa sair estável. Ele precisa sair íntegro, bem feito. Porque quando ele chegar lá no citoplasma, aí lá ele vai receber porrada. Então ele precisa estar estável. Esses dois processamentos que acontecem nas duas pontas do RNA são fundamentais para que ele fique estável. Então, o que é essa quantidade inúmera de adeninas? Então, basicamente, é uma estrutura especial
na extremidade 3 linhas, né, que a maioria dos RNA mensageiros possui. Então, basicamente, gente, é colocar um monte de adenina no outro lado. Lá na extremidade 3 linhas, colocar um monte, uma série repetitiva de adeninas, certo? E aí, o resultado final, como nós já falamos, ela chama-se de cauda poli-A. Que aí, gente, é adenina pra caramba, de 150 a 250 adeninas, certo? Bruno, chegou o splice. Você disse que ia comentar lá no começo e agora você vai precisar falar do splice, sim. Só que antes de eu falar do splice, eu preciso falar de dois conceitos importantes, certo? Esses dois conceitos, perdão, gente. Esses dois conceitos, eles estão associados na porção do DNA, especificamente nos genes. Preste atenção, gente. Vê se vocês conseguem entender. Se vocês estão com dúvida, vai lá, dá uma relaxada, depois volta para aqui para o splicing. Porque no splicing, especificamente aqui, eu tenho que dar uma informação do DNA para que vocês possam entender, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, ó, como vocês estão vendo. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês um gene. Toda essa porção marrom é um gene. Aí vocês podem perceber, Bruno, tem porções em que o gene está com uma cor mais escura e outras que estão com regiões mais claras. Sim. O nome disso chama-se regiões codificadoras, que nós chamamos principalmente exons, e regiões não codificadoras, que nós chamamos de introns. Então, em um gene, eu vou possuir regiões que vão ser codificadas e vou ter regiões que não serão codificadas. As que forem codificadas se chamam exons, as que não forem codificadas são denominadas de introns. Então, tá aí, ó, exon, sequências codificadoras. Elas vão ser codificadas. Bruno, o que é essa codificação? Essa codificação significa que quando ela for ser utilizada, aquela porção do DNA ela vai gerar uma porção da proteína. Então, os exons eles são importantes para a formação, para a produção de uma proteína. Bem, beleza. Normalmente são mais curtos que os introns, é uma pequena fração do comprimento total do gene. Então, os exons é tranquilo, é a sequência codificadora. Já os introns, eles interrompem esses exons e são longas sequências de regiões não codificadoras. Aí tu fala, senhor Bruno, como assim não codificadora? Significa que nessa região do intron aí, eu não preciso dela para produzir a proteína. Como é que é, Bruno? Você não vai precisar dessa porção? Não, não vou precisar. Eu só preciso desses exons. Certo? Tá. Então, já para que vocês possam entender. Bruno, o gene é isso daqui completo. Você está me dizendo que eu vou ter que fazer aqui um RNA mensageiro desse DNA, porque eu quero produzir uma proteína, correto? Ok. E eu estou vendo aqui que tem umas porções que nós chamamos de exons e outras porções que nós chamamos de introns. Perfeito. E que os exons vão fazer parte, vão ser necessários para produzir a proteína e os introns não. Exato. Então, Bruno, como é que eu consigo produzir uma proteína se esses exons eles estão separados? Eu não tenho que juntar eles para produzir a proteína? Exato. Eu preciso pegar todos esses exons e unir. Então eu tenho aqui, ó, exon 1, 2, 3, 4, 5, 6.
só que eles estão separados. Então eu preciso uni-los. E para eu unir, eu preciso retirar quem? Os introns. Como é o nome desse processo? Que eu vou retirar os introns e unir todos os exons. Splicing. Então o splicing é isso. Talvez vocês tenham uma pergunta. Esses introns, eles são os intrujões. Vamos até utilizar o nome dele. Eu não precisava disso. Gente, na época que eu estudava no ensino médio, o pessoal chamava intron como se fosse DNA lixo. Como se ele não fizesse nada. E as pesquisas agora, vamos dizer aqui, 15 anos depois, eles falam que não. Essa porção não é um DNA lixo. Ela tem função, certo? Elas têm diferentes funções. Eu vou só citar duas, mas tipo, elas também regulam a expressão gênica, elas formam uma estabilização do DNA, enfim. Fica nisso. Mas entendam que tudo isso faz um sentido para você, faz um sentido para a natureza. Então eu preciso que os exons estejam separados inicialmente e depois, quando eu montar minha molécula de RNA, eu preciso unir todos os exons e retirar os introns. Então, só para que vocês tenham uma noção, tá, gente? Olha, aqui é um gene do fator 8 humano. Bruno, o que é esse fator? É um fator de coagulação. E aí vocês estão percebendo aqui, olha, os diferentes exons, certo? E aí eu tenho aqui os exons, essas porções vermelhas, e eu tenho os introns, que são essas porções aqui em laranja. E aí assim, gente, os genes, eles são diferentes. Eu posso ter um gene minúsculo, como o gene da proteína beta-globulina, mas eu posso ter um gene gigante, como por exemplo do fator 8. Então os genes eles são diferentes, certo? Em tamanhos. Só que percebam que cada um tem o seu exon e tem o seu intron. Então, para produzir uma molécula de RNA em uma célula eucariótica, o gene, em sua totalidade, tem tantos introns quanto exons. E vai ser transcrito tudo. Vai ser transcrito tanto o exon como o intron. Quero que vocês entendam isso. Então, o que é que o splicing vai ser realizado? O que é o splicing? Então, presta atenção. Formou-se aqui, olha, o RNA. Presta atenção que eu estou falando. Isso daqui já é o RNA. Então, formou-se um RNA aqui. E nesse RNA eu tenho a porção que está relacionada ao exon, eu tenho essa outra porção que é relacionada ao exon. E eu tenho aqui essa parte laranja que é o intron. Falei para vocês, eu vou produzir um RNA para produzir proteína. Eu preciso desse intron aqui no RNA? A resposta é não. Então eu retiro ele, ó, intron removido, e pego os dois exons e uno. Pronto. Essa molécula de RNA mensageiro já está prontíssima para atuar, para traduzir, no caso, para produzir uma proteína. Então, repetindo, gente, eu acho que, porque às vezes isso pode não ficar claro. Presta atenção, voltando aqui. Toda molécula de DNA tem vários genes. Em um gene, em uma molécula de DNA, eu tenho as porções codificadoras, que nós chamamos de exons, e as porções não codificadoras, que nós chamamos de introns. As porções codificadoras exons é que elas realmente eu vou precisar delas para produzir proteínas. As introns, não. Beleza. Eu vou pegar esse gene aqui e vou produzir um RNA. Beleza. Produzir uma molécula de RNA. Eu vou produzir o gene completo. Então, eu vou produzir, gente, como se fosse aqui, ó, um RNA com o exon e com o intron. Só que essa molécula de RNA ela é gigante. Poxa, ela é grande demais. Imagina
O fator 8 aqui é gigante, o gene. Então, o que é que faz? Dentro do processamento do RNA, como eu estou falando para vocês, é uma lapidação da molécula. Eu vou retirar os introns e vou unir os exons. O nome desse processo se chama splicing. Beleza, gente? Quem é o responsável pela realização desse splicing, gente? É um processo, né? Que ele é um conjunto que nós chamamos de spliciosomo. É um conjunto de moléculas que elas vão se unir, né? Elas vão formar esse complexo que nós chamamos de spliciosomo. Aí olha a informação importante. Bruno, quem é que forma esse spliciosomo? É uma enzima? É uma proteína? Quem é? Quem forma o spliciosomo são os RNAs nucleares, os pequenos RNAs nucleares. Então presta atenção nisso, certo? O spliciosomo ele é formado por moléculas de RNA, que são as pequenos RNAs nucleares. O nome, assim, lá quando vocês forem estudar, se for em inglês, é Small Nuclear RNAs, né? RNAs, né? Nem falei errado, RNAs mesmo, né? Porque eu estou falando em português. Mas esses pequenos RNAs nucleares, elas são as estruturas que vão formar esse spliciosomo. Ó, só por curiosidade, para vocês verem, ó, como é que forma. Eles formam como se fosse um lacinho. Então você tem aqui, ó, o RNA mensageiro, certo? Aí eles formam como se fosse esse laço. E aí depois, quando eles formam esse laço, eles vão retirando, eles vão quebrando os introns e vão unindo os exons, tá bom? Certo. Pessoal, existe um tipo de splicing que ele é interessante, que ele é muito importante, que talvez vocês possam ouvir falar se vocês forem estudar mais a fundo na imunologia, certo? Quem quer estudar imunologia, principalmente vai trabalhar principalmente na parte de patologia, estômago, é bom você saber um pouco de imuno. Mas vamos lá, o que é o splicing alternativo? Tá errado aqui no slide, mas eu acho que vocês... Sim, alternativo. É o seguinte, eu vou dar para vocês um exemplo aqui, certo? De um gene gigante. O nome desse gene se chama gene da alfa-tropomiosina. Já que é um gene, onde é que ele está localizado? No DNA. O que vai acontecer? Como todo gene, ele vai possuir exons, que é essa parte laranja, e introns, que são as partes mais claras. Até aí tudo bem, gente? Beleza. Qual é o detalhe aqui? O splicing alternativo, ele utiliza-se de alguns mecanismos que eles podem retirar, além de alguns introns, eles podem retirar alguns exons. E no momento que retira esses exons, eu gero uma proteína diferente. Isso é fenomenal porque olha só o que acontece. O que é a tropomiosina? A tropomiosina ela é uma proteína que é localizada no músculo, certo? Então, tropomiosina é uma proteína que é produzida no músculo. Verifiquem só. Tem tudo isso daqui, percebam que é um gene gigante. Aí eu tenho aqui os exons. E se eu estiver no interior de um músculo estriado, vocês ainda não estudaram isso, mas eu vou já falar para vocês. Músculo estriado é um músculo mesmo do corpo, tipo o bíceps braquial. Ele é composto por músculo estriado, certo? Olha só quais foram os exons que foram selecionados para produzir a proteína tropomiosina no músculo estriado. Deu para entender? Então eu selecionei esses exons aqui.
Foi. Mas se eu estivesse no músculo liso, como é que vai ser os exons que vão ser selecionados? O músculo liso são, por exemplo, os músculos das vísceras, do intestino. O intestino se contrai, é diferente. Perceberam que os exons que foram escolhidos foram diferentes? Ou seja, eu retirei introns, mas eu também retirei alguns exons. No momento que eu faço isso, a proteína é a mesma, tropomiosina, só que com algumas coisinhas diferentes que conseguem se adaptar, por exemplo, naquela célula. E aí vocês vão percebendo, ó, que os exons em um fibroblasto, no cérebro, em outros locais, vão sendo diferentes. Então, isso que é o splicing alternativo. O splicing alternativo é a partir de um gene em específico que tem vários exons. Eu posso, no momento do splicing, selecionar alguns exons para formar uma proteína diferente. Assim, é levemente diferente. Eu acho que até o nome correto é produzir uma proteína alternativa. Então, eu tenho a proteína tropomiosina lá do músculo estriado, mas eu selecionei uns exons diferentes. Vai ser uma proteína que é melhor para o músculo liso. Deu para sacar? Então, esse que é o splicing alternativo. Por fim, gente, né, eu preciso pegar... Lembre-se que o processo já iniciou, a molécula de RNA, já alonguei, já processei, ou seja, coloquei o cap, fiz o capeamento, coloquei a cauda poli-A, fiz o splicing, retirando todos os introns. Agora eu preciso jogar essa molécula do RNA para onde? Para o citoplasma. Então perceba, ó, isso daqui é um núcleo, ó, núcleo, aqui é o citoplasma, o citosol. Então aqui, ó, percebam que eu tenho a minha molécula de RNA. Numa ponta eu tenho o cap, na outra ponta eu tenho a capa poli-A. Beleza? E aí eu tenho que pegar isso daqui e passar entre o núcleo, certo? E aí é isso que acontece. Como é que eu faço essa exportação? Como é que eu tiro aqui a minha molécula de RNA do núcleo e jogo para o citoplasma? Então, basicamente, é um processo de exportação. Esse processo ele vai acontecer em alguns poros da membrana nuclear e é basicamente um transporte mesmo, certo, gente? Então, o RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai para o citoplasma. Por quê? Porque é aqui que vai acontecer a produção da proteína em si, né? E aí, os RNAs mensageiros, eles vão passar por filtros, eles vão passar como se fossem poros nucleares, e aí é nesses poros que eles vão passar tipo por um checklist. Então, são pontos de verificação. Ele vai olhar, ei, esse RNA aqui, ele tá com o cap? Tá, beleza, pode passar. Esse RNA aqui, ele tá com uma cauda poli-A? Tá, então pode passar. Então é como se fosse um ponto de verificação. E aí, as proteínas de ligação poli-A, um complexo de ligação cap proteínas que marcam os RNAs, aí eles verificam se está tudo ok, e aí a partir disso eles sofrem todo o processamento do splicing. Então, depois que faz isso, depois que tiver tudo certinho, aí eles saem do núcleo, certo? Enfim, gente, esse, né, foi o conteúdo de transcrição, né? Bruno, eu preciso saber um pouco de transcrição, de tradução. Gente, assim, interessante. Se você quer realmente não só decorar, por exemplo, o mecanismo de ação de alguns fármacos. Não. Porque assim, gente, tem alguns medicamentos, como por exemplo, antimicrobianos e alguns antineoplásicos, né, contra câncer, que eles atuam no processo de transcrição. Então, por exemplo, eu quero saber como atua a rifampicina. A rifampicina, ela inibe a transcrição de uma bactéria. E você saber essa transcrição aqui que eu estou apresentando para vocês, é basicamente a transcrição que acontece na bactéria que a rifampicina mata, certo?
Ah, Bruno, quais são as bactérias? Aqui só por exemplo para vocês, as bactérias lá da tuberculose e da hanseníase. A rifampicina consegue destruir elas. E também antineoplásicos. Por quê? Poxa, cara, não é uma célula tumoral. A célula tumoral ela produz proteína à torta e direita. Então eu não posso diminuir a transcrição dela para, de uma forma geral, deixar essa célula cancerígena mais quietinha? Posso. Está aí um medicamento antineoplásico. Então eles vão atuar no processo de transcrição lá do RNA. Agora sim, uma coisa que eu acho fenomenal, eu só quero que vocês engulam, certo? Mas assim, por que eu consigo produzir anticorpos contra diferentes micro-organismos? Então, por exemplo, como é que eu consigo produzir um anticorpo específico contra o tétano, contra a rubéola, contra o sarampo, contra o pneumococo, contra a dengue, contra não sei o quê? Como é que define isso? Esse processo ele é definido devido ao splicing alternativo. Porque assim, gente, é bem louca essa parte aqui da imunologia. Bem louca, mas ela dá pra gente, eu ter mais ou menos uma noção, vou dar uma noção geral para vocês. Imagina que aqui é como se fosse toda a parte do gene relacionada à produção de anticorpos. E aí, conforme aquela célula, que é um nome da célula linfócito B, é uma célula, a célula do sistema imune, ela foi treinada para produzir anticorpos contra um determinado microorganismo, contra, por exemplo, contra o vírus da catapora, por exemplo. Ele vai selecionar exons específicos para produzir um anticorpo contra aquele vírus. É fantástico, cara, essa parte. E é fenomenal. Então, vocês entenderam? Poxa, Bruno, por que às vezes eu não posso só fazer todos... Não, é porque em alguns momentos eu preciso de que as proteínas elas sejam variáveis entre elas. O exemplo do anticorpo, para mim, é o mais clássico, para mim é o mais evidente. Porque o anticorpo que destrói o vírus da varicela, ele não vai conseguir matar a bactéria da meningite. Não vai conseguir. E para isso, tudo é anticorpo. Mas eles precisam ser diferentes um pouco para que eles possam reconhecer. E eles só conseguem isso devido ao processo do splicing alternativo. Beleza, gente? Pessoal, a aula foi essa e espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida a gente retira lá em sala de aula. Tudo bem? Lembrando que especificamente no momento que eu estou gravando essa aula, para a turma em específico, nós teremos uma atividade avaliativa desse assunto em sala de aula e em breve eu mando as informações. Até mais, gente. Fiquem com Deus.